Sabe quando a gente diz sim, querendo dizer não? Quando a gente aceita fazer alguma tarefa para alguém, e sabe que aquele não é o seu foco, que não posso fazer aquilo naquele momento, mas a pessoa pediu isso para mim, aí eu vou lá e faço. E não só no âmbito profissional, até mesmo um pedido de algum familiar, um compromisso que, cara, definitivamente você não quer fazer, você não pode fazer, mas você não sabe não fazê-lo, você não sabe dizer não, e você acaba aceitando fazer? Pois bem, muitas vezes a gente acha que a gente tem que aceitar isso, né? E uma coisa que eu quero dizer para você é que não, você não tem que aceitar, você não tem que falar sim para todo mundo. E a aula de hoje era sobre isso, sobre como dizer não e a importância de saber para o que você vai dizer sim e para o que você vai dizer não. Bom, para começar, eu acho importante falar do porquê que a gente tem a tendência a não dizer não. Por que a gente tem a tendência de não dar uma resposta negativa para as pessoas. E de todas as respostas que eu puder te dar, tudo vai se concentrar em medo. Nós temos medo da rejeição, nós temos medo de decepcionar as pessoas, nós temos medo do mal-estar social que gera dizer não para alguém. E o principal deles, a gente acha que se não concordarmos com algo, seja um compromisso, seja mais uma tarefa no trabalho do chefe, seja qual for o sim que poderia vir, a gente acha que de alguma forma não aceitá-lo é como se estivesse quebrando algo naquela relação, como se estivéssemos rompendo laços com a pessoa só porque a gente disse não. Então gera um medo de a pessoa olhar para a gente com um olhar de nossa, você não vai realmente fazer o que eu estou pedindo? Realmente eu não posso confiar em você. É isso que vem na nossa cabeça. Mas a verdade é que não é isso que acontece. Os laços não vão se quebrar. E isso nada mais é que a armadilha que a nossa emoção coloca em nós mesmos, nos faz fazer, isso nos faz ter que responder o sim para a pessoa, porque o nosso emocional fica abalado. Mas quais são as consequências de dizer um sim quando nós não queremos dizer sim? E a primeira delas, sem dúvidas, a gente fica sobrecarregado, muito mais tarefas que tem que fazer. Digamos que você tem que entregar um relatório no trabalho, e aí seu melhor amigo, um familiar, qualquer pessoa assim que seja importante para você, te chama para ir para um barzinho tomar uma cerveja, ir no shopping comprar roupas porque essa pessoa precisa comprar roupa e quer a sua opinião. Ok. Você tem a tendência a dizer sim, mas quando você diz sim, você está de alguma forma sobrecarregando. Seja o seu trabalho com mais trabalho, né? O chefe pedindo mais trabalho, então é mais um trabalho ali que vai te dar uma sobrecarga. Seja deixando de fazer algo que você precisa fazer naquele momento para atender a necessidade do seu amigo de comprar roupa no shopping. Seja qualquer o motivo. Se você aceita fazer algo que você não pode, não quer, automaticamente você está se sobrecarregando. E o que mais é preocupante nesse ponto é que quando você não respeita seus limites e não impõe esse limite, você começa a perder o foco do que é primordial, do seu objetivo principal. E é essa a maior questão de toda essa aula aqui. Você não perder o foco do que realmente importa. Nossa, Maíra, você está querendo dizer que o que importa para o outro não me importa? É exatamente isso que eu estou querendo te dizer. Mas não de uma forma agressiva. O que importa para o outro, importa para o outro. E o que importa para você, importa para você. E se você deixar de fazer o seu pelo outro, o do outro vai ser feito e o seu não. Então você tem que ter essa noção. Então, foca no seu objetivo, que isso vai ser extremamente importante para os seus resultados e o outro vai entender, não tenha dúvidas. E outras das consequências de dizer mais sim do que não, quando você não quer dizer esse sim, é que você acaba se sobrecarregando e muitas vezes por ter muitas tarefas, uma sobrecarga, você não entrega 100% o que você tem que entregar. Então, eu vou usar um exemplo prático aqui. Você tem que entregar um relatório para o seu chefe.
seu chefe, colegas de trabalho, várias pessoas estão te demandando coisas que, cara, sinceramente você não pode fazer porque você tem que entregar esse relatório para o seu chefe. É um relatório muito importante, algo extremamente importante para a empresa. Se você aceitar mais demandas do seu chefe, de colega de trabalho, se você deixar de fazer isso aqui porque resolveu que ia aceitar o convite para sair, o convite de alguém para alguma coisa, ou ajudar algum familiar em alguma situação, você não está colocando foco e atenção no que você tem que fazer, no momento que você tem que fazer, e acaba que você se sobrecarrega, você quando tem tempo para fazer, o tempo já está muito curto e você não vai fazer tão bem quanto se você tivesse aquele tempo todo que você tinha que ter, mas que você doou para pessoas e para tarefas que não eram importantes naquele momento. Entendeu? Então, muitas pessoas têm a mania de querer abraçar o mundo e aí falam: não, eu consigo, eu vou entregar perfeitamente. Mas o seu dia tem 24 horas. Se você começar a aceitar tarefas, por mais que o seu dia tenha 24 horas, você pode não ter tempo para descansar, você pode não ter tempo para ficar com a sua família, que é extremamente importante também. E você vai acabar migrando ali, ó, roubando um tempo, e quando você te parar para realmente ter tempo para fazer esse relatório que seu chefe pediu, um tempo que era esse aqui, virou esse aqui. Você acha, sinceramente, que você vai entregar um melhor relatório com esse tempo, se você tinha esse tempo aqui e optou por não priorizar o seu tempo para priorizar outras coisas? Entende? E acaba que essa situação de ter pouco tempo gera frustração, gera arrependimento. Por quê? Porque querendo ou não, você vai ter a sensação de, cara, não está bem feito. Ou, nossa, eu tinha muito mais tempo para fazer isso, mas eu preferi fazer outra coisa, eu acabei aceitando fazer outra coisa para outra pessoa. E não é essa a intenção, não é isso que nós queremos que você faça. Então, entenda as consequências de dizer sim para tudo, porque isso vai facilitar na hora de você dizer não, ok? E eu gosto muito de um escritor chamado Greg Mignone, e ele é o escritor do livro O Essencialismo. E uma das falas dele foi uma que mexeu muito comigo quando eu li o livro dele, que foi: podemos dizer não e nos arrepender por alguns minutos, ou dizer sim e nos arrepender por dias, semanas, meses e até anos. Entende a força do que eu acabei de dizer? Você pode dizer não para alguém, mas quando você diz sim, e esse sim afeta totalmente o que você precisa fazer, você vai ficar com pesar de ter que fazer aquilo. E isso vai te gerar vários transtornos, frustrações, acúmulo de tarefas, tudo que eu acabei de dizer. O importante, o necessário sobre aprender a dizer não, é que você entende também sobre o poder de decisão. Isso entra aqui também no não. Porque veja bem, aceitar ou não uma demanda de alguém é uma decisão, certo? Então você tem que ter clareza e você tem que ser preciso. A decisão entra aqui. E você tem que, com certeza, trabalhar de forma assertiva o seu não. Porque se você aceita algo, você está comunicando para si mesmo que o que você precisa fazer não é sua prioridade. E você está tomando uma decisão de ficar cada vez mais longe do que você precisa fazer. Entende? Você tem que aprender a dizer mais sim para você e mais não para o outro. Porque assim você vai conseguir cumprir suas tarefas. Mas, Maíra, você está querendo me dizer que eu tenho que dizer não para todo mundo? Não, não estou querendo dizer isso. Eu quero te dizer que você tem que decidir o que você realmente vai pegar para você e o que você vai deixar passar. Essa nossa tendência é uma tendência geral de sempre evitar respostas negativas para o outro atrapalha muito, e não só o nosso profissional, atrapalha o nosso pessoal. Você precisa de descanso, mas aceita ajudar o amigo, acompanhar o amigo aí numa oficina mecânica. Necessariamente você não precisa estar lá, mas você aceita ir porque você não sabe negar, e o momento que você precisava descansar, você não descansa. Tudo isso
dessas questões até pessoais a profissionais de acúmulo de tarefas levam a drenar mais ainda a sua energia e você não conseguir se colocar no lugar que você quer se colocar, que você quer estar na sua liderança. Entende a lógica? Entende o sentido? Mas agora acho que deve estar na sua cabeça, ok, eu já entendi e concordo. Eu realmente preciso falar não para as pessoas, mas eu não sei fazer. Então, como fazer? E eu vou te explicar bonitinho, item por item, como você vai dizer não. Mas antes de te ensinar técnicas de como fazer, eu preciso te falar que o não e a sua relação com a pessoa são duas coisas muito diferentes. Para você conseguir dizer não para alguém, é extremamente importante que você entenda que dizer não vai acabar com a relação. São coisas separadas e a pessoa vai entender. O que a gente não entende é que a maioria das pessoas está focada no seu interesse próprio. Então, quando a pessoa te pede algo, muitas vezes é um interesse próprio dela. Digamos que, em um exemplo, você está trabalhando e aí tem uma demanda sua que é extremamente importante. Então, nem extremamente importante, é uma demanda sua, é isso. E aí tem um colega de trabalho. E esse colega de trabalho, ele precisa muito finalizar uma outra demanda dele também. E aí ele chega e pensa, putz, meu amigo aqui do lado, ele é muito bom nessa tarefa que eu estou fazendo. Eu vou pedir para ele fazer, que ele vai fazer muito mais rápido que eu. E aí facilita para mim. É um interesse próprio dele pedir para você fazer porque você faz de forma mais rápida. Então, da mesma forma que ele está querendo cuidar dos próprios interesses, solicitando algo para você, você pode e deve recusar para olhar para os seus próprios interesses e cuidar de algo que é importante para você também. Então não tenha essa preocupação, porque todos estamos olhando os nossos interesses. É normal, é do ser humano. E quando você entende isso, fica muito mais claro, fica muito mais fácil. É o que eu falei sobre a clareza na tomada de decisão. Vou ou não fazer essa demanda que é desse meu colega? É o interesse dele, não meu. Poderia ajudar, mas eu preciso realmente trabalhar nisso aqui. E eu preciso terminar cedo minha tarefa porque eu quero ir para o cinema com a minha esposa. Quero chegar em casa mais cedo. São prioridades suas. São interesses seus. Então é extremamente importante que você olhe e fale para o seu colega. Não tem como. Eu preciso finalizar isso aqui e acabou. Tira aquele peso emocional de, nossa, eu disse não para ele, e agora como é que vai ser no trabalho, como a gente vai ficar com essa situação de eu negar algo para ele. Tira isso. Isso não vai existir, ok? Outra coisa que é importante você entender antes de e te explicar, né, como dizer não, é que você tem que pensar no que você vai perder ao dizer sim. Nesse exemplo do colega que eu acabei de dar, se você aceita a tarefa que ele a demanda que ele está te passando, pedindo, você, além de não fazer a sua demanda, você pode acabar ficando mais tempo que o necessário na empresa ou no trabalho e ficar menos tempo com a família. E se ficar com a família é uma das suas prioridades, você acaba se sobrecarregando com essas tarefas só porque diz sim para ele. Então, toda vez que alguém vier com uma demanda, se questione. Dizer sim para ele, dizer sim para isso, faz eu dizer não para o quê? O que eu vou perder dizendo sim para ele? E aí você consegue ter uma visão mais macro e o seu racional que vai responder o sim ou não. E não o seu emocional, as armadilhas do seu emocional. Faz sentido? Então, essa é uma das formas que ajudam você a dizer não. Obviamente, isso é uma criação de hábito. Você começa a falar não e você, conforme vai indo, vai tendo mais facilidade para dizer não para as pessoas. E muitas pessoas se enganam que dizer não gera uma sensação de arrogância no outro. Não gera.
Quando você entende o que é importante fazer, você passa a fazer menos coisas, digamos assim, então você não está mais acumulando tarefas e você está entregando o melhor que você pode, ou seja, você está sendo a pessoa mais eficiente e tudo que você se propõe a fazer, por ter tempo hábil, por só estar focado no que é essencial, você vai entregar algo muito melhor do que se você tivesse focado em várias coisas ao mesmo tempo. E isso vai ser visto não só pela sua equipe que você lidera, mas como pelos seus superiores, caso você tenha. Como com a sua própria família. As pessoas ao seu redor vão olhar e vão falar, realmente, essa pessoa é uma excelente profissional. E é isso que nós queremos aqui. É importante também dizer que falar vou ver, talvez, essas respostas vagas, elas geram uma certa esperança para a pessoa e não comunicam um profissionalismo. Porque, vamos lá, esse mesmo exemplo, o seu colega te demanda algo, aí você fala, poxa, vou ver aqui. Ele já está criando uma esperança que você realmente vai ver. E aí você acaba não conseguindo e ele vai se frustrar e você vai ficar também frustrado e vai perder a credibilidade diante dele. E isso é uma coisa importante de entender. O talvez, o quem sabe, o vou ver, não é uma mensagem de vou fazer e pode confiar em mim. Que mensagem que você está passando com isso? Em a pessoa criar esperança em você fazer algo e você não cumprir com esse trato. E um talvez para a pessoa pode ser um sim. Então, ou você vai responder sim ou não. Não existe essa resposta vaga. E a mesma coisa para compromissos. Ah, quero encontrar um amigo, tomar um café, mas talvez eu vá, olha, vou ver aqui se eu consigo ir. Aí eu te dou uma resposta. Acaba que você não consegue dar uma resposta, ou então, vou ver se eu consigo te encontrar lá. Vou ver se eu consigo te encontrar lá. A pessoa criou uma esperança que você vai conseguir. E se você não consegue, você está perdendo a credibilidade com ela. Eu estou falando de um amigo, mas isso pode ser um chefe, pode ser um liderado. Qualquer pessoa que seja. Entende? Então entenda que um talvez, uma resposta vaga, é perca de credibilidade. Tenha isso em mente, tá? Agora a gente vai finalmente entender formas práticas de como dizer não. E a primeira delas é validando a pessoa. Então, quando a pessoa vem com um questionamento, um pedido para você, seja de um encontro, o que for, você vai falar, cara, que legal, eu gostaria muito de ir, mas eu tenho tal e tal coisa para fazer. Deixa eu tentar usar exemplos mais palpáveis para você entender. Hoje mesmo, né, é muito curioso, eu vou usar um exemplo meu. Hoje mesmo a minha irmã me chamou para sair, encontrar com ela mais tarde, vão ter mais outras pessoas. E aí ela falou, vamos, Mai. Eu falei, cara, agora na verdade eu falei para ela que eu não conseguiria ir porque eu estou fazendo a gravação, mas eu vou explicar para vocês como dar respostas para ela em N formas. E aí você vai pegar essas respostas e vai aprender e colocar em qualquer parâmetro, qualquer coisa na sua vida. Então, nesse contexto de validação, eu vou chegar nela e vou falar, olha, adorei que você me convidou. Nossa, muito legal você me chamar. Mas eu estou gravando as aulas do curso e é muito importante que eu finalize logo. Então, eu não vou conseguir ir, ok? Então você validou a pessoa, você mostrou para ela que é muito legal e que você ficou muito feliz de ter sido chamada, mas que você não pode ir. Simples, ok? Uma outra forma é fazer uma pausa constrangedora. Não tenha medo de pausa. A maioria das pessoas respondem sim para algo, por quê? Porque a pessoa está ali na frente dela e aí pergunta algo e você fica aqui, eu tenho que responder, eu tenho que responder. E você não tem que responder. Então a pessoa acabou de perguntar, Mai, vamos sair hoje à noite? Eu posso simplesmente parar para ela e pensar. Cara, se eu saio com ela, eu não vou gravar as aulas. E isso vai me acumular trabalho. E aí eu vou ter que amanhã fazer a continuação por mais tempo. Eu acho que eu não vou conseguir. E aí você responde para ela. E ainda tem tempo, você tem tempo para responder. Hein? Entende? Nossa, Maíra, mas eu vou ficar calado olhando para a cara da pessoa? Não, você vai olhar para ela, se você está com muito constrangimento, você vai olhar. Deixa eu só pensar um pouquinho aqui sobre o seu convite. E aí você já pensa no que você vai responder. Mas, Maíra,
ainda acho isso muito constrangedor. Tem uma forma excelente de falar. Olha, preciso ver meus compromissos de hoje. Deixa eu dar uma olhada aqui na minha agenda, nas coisas que eu tenho que fazer. E aí você pega seu celular, sua agenda, e você tem ali o tempo não só de ver se realmente pode, como de pensar e preparar seu emocional para dizer não. Então, essa da agenda é excelente. No caso da minha amiga, da minha irmã, é uma irmã amiga, melhor amiga. No caso dela, se ela falasse para mim, eu ia falar, olha, eu preciso ver minha agenda. Espera só um momentinho que eu já te dou uma resposta. E eu ia pegar aqui e com o meu emocional abaladíssimo e ficar, cara, como é que eu vou dizer não para ela? Só que aí eu tô me dando um tempo. E esse tempo é extremamente importante para você se colocar em presença, para você respirar e saber dizer não. E essa dica é para as pessoas que realmente têm dificuldades em dizer não. Pessoas que são mais tranquilas, mas acabam não sabendo dizer não, vão tirar de letra. Mas sim, tem pessoas que têm muita dificuldade. Eu era uma delas. Então, olha a sua agenda, respira, entende e dá a resposta para a pessoa. Lembre das respostas e dá a resposta para a pessoa, entendeu? Outra forma é você realocar o sim. Em vez de você dizer sim para ela naquele momento, você pode dizer sim para ela em qualquer outro momento. Então, nesse meu exemplo, sair hoje à noite? Nossa, eu adoraria sair com você. Validação. Mas hoje eu não posso. Se você puder semana que vem, eu posso até olhar aqui na minha agenda, eu acho que eu posso no final da semana que vem. Cachorro latino. Eu acho que eu posso até no final da semana que vem. Mas hoje eu não vou conseguir. Tá bom? Você entendeu? Você pegou o seu sim, e em vez de falar o sim hoje, você deixou em aberto para a semana que vem. Se você não quiser explicar o porquê, olha, porque eu vou fazer gravações do curso, você não precisa. Tem um compromisso hoje que é inadiável. Ponto. Ok? Eu cheguei num ponto que, sinceramente, eu falo na cara dura mesmo, olha, eu não vou porque eu preciso muito descansar. Eu estou passando por semanas extremamente exaustivas, estou sentindo que o meu corpo pede descanso e eu vou respeitar esse descanso. Mas sem dúvidas, me chama na próxima porque eu adoro você, eu vou querer sair com você sim. Ou uma tarefa de trabalho, entendeu? É... Nossa, gente, assim, sinceramente, tem um cachorro latindo aqui do lado. Provavelmente vocês estão escutando. E é isso, eu não vou interromper a aula por causa do cachorro, que eu acho que dá para vocês me ouvirem. Então vamos seguindo, porque a linha de raciocínio tá ótima aqui. E é isso. Outra forma de dizer não é um sim condicional. E esse sim condicional ele é excelente, principalmente para os nossos chefes. Porque nesse momento você deve estar se perguntando, tá, ela está falando para eu falar isso, mas eu vou falar para o chefe que eu não vou fazer porque eu tenho que descansar? Eu vou ser demitido. Você deve estar pensando isso, com certeza. Mas você pode fazer um sim condicional para o seu chefe. O que significa isso? Seu chefe vai vir com. Você já tem várias demandas suas na sua semana e seu chefe vem com uma demanda a mais. E aí você olha e vê que não tem como fazer aquilo, que você vai se sobrecarregar. Então você pode chegar nele com todo respeito e falar: olha, bem sinceramente, eu estou com muitas coisas aqui para fazer. O senhor quer que eu deixe de fazer qual dessas tarefas que você me delegou para fazer essa? Porque se eu aceitar essa aqui, uma dessas aqui não vão ser feitas. Então, qual é a prioridade? Pelo tempo hábil, não vai dar tempo. Qual é a prioridade, então? E aí a decisão não é mais sua. A decisão é dele. E aí ele vai olhar, realmente, eu te mandei muita coisa. Não, prioridades são essa e essa tarefa. Pronto. Você faz as tarefas que são prioridade. Se sobrar tempo, se der ali, você até faz a dele. Mas você não aceitou ela. Não está no planejamento ela, porque você definiu com ele naquele momento que as prioridades são essas. Obviamente, quando você fala com humor, com tranquilidade com a pessoa, é muito mais fácil dizer não e é muito mais fácil a pessoa aceitar seu não. Se você fala não, não posso, e fecha a cara, a pessoa vai realmente achar uma pessoa muito indelicada. Eu ia falar outra palavra. A pessoa vai te achar uma pessoa muito indelicada e não vai fluir. Então, sim, tenha um bom humor. Fale com a pessoa tranquilamente, ok? E outra coisa também, outra forma de dizer não tudo depende, obviamente, do pedido da pessoa, né? Do que a pessoa está querendo que você faça. Mas se a pessoa precisa fazer algo e pede para você e não tem como você fazer com ela,
né? Tipo, por exemplo, eu preciso muito comprar roupas e seu guarda-roupa é incrível. Você me ajuda a comprar essas roupas? Você pode chegar e falar, olha, no momento eu estou muito atarefada com as gravações da formação da chave mestra, mas pega lá, abre lá, dá uma olhada no meu guarda-roupa, você vai ver as roupas que eu tenho, se você quer seguir esse estilo, vai ser muito mais fácil para você. Pode ir lá, não tem nenhum problema. Obviamente, se não tiver problema para você, a pessoa abrir seu guarda-roupa. Mas você entendeu o exemplo? Eu preciso ir no dentista às 2 horas, você tem carro. Me ajuda? Você pode ir comigo? Mesmo se a pessoa falar, você pode ir comigo? Uma irmã sua, algum familiar. Olha, não posso, mas o dentista é aqui perto, não é? Pega a chave do carro, vai lá. Eu não vou usar o carro nesse horário. Se você for usar, realmente não posso. Adoraria passar esse tempo com você, mas não vejo problema em ficar lá esperando no dentista, só que eu realmente tenho um compromisso esse horário e não vou poder. Se o seu dentista fosse em outro horário, quem sabe? Entendeu? Então você vê que eu estou usando as técnicas que eu te falei? E isso é extremamente importante. O sim condicional também vai caber aqui. Olha, se eu for com você no seu dentista, eu vou acabar não terminando o relatório do trabalho que eu tenho que fazer, entende? Ou até mesmo, acredite, eu faço isso, se eu for no dentista com você, eu vou acabar não descansando. E nesse momento, eu preciso muito descansar. Você entende que a entonação de voz foi diferente, que a forma que eu falei foi tranquila? Não foi um não, não vou fazer e pronto. Não. Ou um não trêmulo, não. Não, eu só falei tranquilamente, passou e é isso. Gerou uma confiança. E é o que eu falei. Quando você cria o hábito de dizer não para as pessoas, é muito mais fluido, é muito mais fácil. Ok? E uma outra forma também é você falar um sim, mas não um sim para você, um sim de sim, fulano sabe fazer tal coisa. Então, digamos que você está no trabalho e te pedem para fazer algo, você não pode fazer, mas você sabe que uma outra pessoa pode fazer tão bem quanto você. E aí você responde: olha, sinceramente, agora eu não consigo, mas tal pessoa, o Marcos, ele consegue fazer isso também e ele pode entregar um trabalho tão bom quanto eu. Vê lá se ele não está ocupado, porque agora eu realmente não posso. Tranquilo. Então você percebe que essas coisas vão fazendo a pessoa entender o seu não e as pessoas vão respeitar você, acredite, eu já falei isso, estou repetindo, elas vão respeitar você por você dizer não. Sabe por quê? Porque quando você for aceitar a demanda dele, ele vai falar, cara, a Maíra aceitou, então ela vai fazer. Se você começar a aceitar demandas, só aceitar o que vier, por vier, sem pensar, sem intencionar, você vai se sobrecarregar, você não vai concluir e você vai perder sua credibilidade. Se você não responde nem sim nem não, você perde sua credibilidade também. Que mensagem você manda para sua liderança quando você aceita fazer algo e não faz bem feito? E aí depois você acaba culpando o seu chefe por, nossa, mas como é que ele queria bem feito? Olha o tanto de tarefa que ele me deu. Mas existe uma responsabilidade sua em aceitar demais muitas tarefas. Então saiba conversar com o seu chefe e mostrar as prioridades, como eu falei, faça um sim condicional com ele. E aí você vai entregar algo muito bem feito e vai concluir. Eu lembro que uma vez, eu acho muito válido falar isso, eu tinha um sócio regional da empresa. E eu acho que eu era uma das gerentes que mais dizia sim, não para ele. Uma vez ele tentou dar uma reunião no horário onde eu tinha que fazer um atendimento aos clientes, conversar com os clientes, e tinha um cliente com uma situação muito difícil de tratar. E eu sei que mais de 2 pessoas mandaram me chamar, olha, o André tá te chamando. Eu já vou, só que fala para ele que eu estou com uma cliente aqui. O que era primordial para mim ali naquele momento? O cliente, de fato, que é o motivo de estarmos na empresa, ou a reunião? Que eu poderia depois pegar as coisas não só com ele, mas com as pessoas que participaram da reunião. Então, naquele momento, eu entendi que eu precisava dizer não ao meu gestor para cuidar de algo que é primordial para a gente, que é a empresa, que é o nosso cliente. Depois eu fui lá conversar com ele, e aí ele até fez uma brincadeirinha. E aí a gente te chama e você não vem para as reuniões? Aí eu falei, olha, eu estava cuidando do nosso bem mais precioso, que é o cliente. E aí eu reportei para ele a situação que eu tive que resolver, inclusive ele até me direcionou para ter uma solução mais assertiva, porque eu precisava da solução dele também. Então você percebe que tudo é conversado, mas sabendo conversar? Mesma coisa, muitas demandas do trabalho.
Se o seu gestor falar, você não consegue pegar mais demandas, eu consigo. Só que explicando assim bem direitinho, eu tenho tempo para fazer essa e essa demanda. Uma quarta demanda, alguma dessas ou todas essas vão ser feitas de forma mediana. E particularmente eu prefiro fazer um trabalho de excelência para que tudo ocorra bem. O que o senhor acha? É muito bom você repassar essa resposta para ele, porque aí ele vai entender se ele realmente quer que você faça aquilo tudo. E se ele mesmo assim falar, faça isso tudo, ele acabou de entender que você vai até fazer, mas que pode ficar mediano e não 100%. Entendeu? Bom, para finalizar essa aula, eu quero dizer mais duas coisas. Primeiro, desculpa, gente, estou muito empolgada com o assunto. Para finalizar, eu quero falar, diga não para si mesmo. E diga sim para si mesmo também. Saiba, se questione o que é minha prioridade. Ah, minha prioridade é entregar esse relatório aqui, porque através desse relatório eu vou entregar mais vários outros relatórios, ou eu vou desbloquear coisas na empresa. Então, essa aqui é a minha prioridade. Dito isso, se essa é a minha prioridade, eu também vou tentar me sabotar. Por isso que eu falei, diga não para si mesmo. Então, se vier alguma coisa na cabeça, nossa, eu termino esse relatório amanhã, vou tentar sair 30 minutos mais cedo do trabalho. Calma. Por que eu quero sair 30 minutos mais cedo? Vai interferir nesse relatório? Eu realmente preciso sair 30 minutos mais cedo? Não, não preciso. Então, deixa eu concluir isso aqui, porque isso aqui é importante. E diga sim para você. Então, cara, alguém pediu alguma coisa para você? Não posso, porque eu estou dizendo sim para mim. Você tem que entender que a sua rotina é sua prioridade, que você é sua prioridade. Então, você tem que ter esse manejo, entendeu? Porque tudo, como eu já falei nas primeiras aulas, é questão de energia. E qualquer tarefa que você aceite que não seja sua, vai minar sua energia. E você tem que entender isso. O que está minando minha energia? Porque eu não estou conseguindo entregar os projetos no tempo correto. Poxa, eu não estou conseguindo entregar porque eu estou pegando muita tarefa que não me pertence. Ou porque eu estou procrastinando. Você começa a entender que você passa a saber quais são as coisas que você pode ou não fazer. E agora eu estou entrando mais profundo. Eu não estou mais falando do externo, de pessoas. Eu estou falando de você mesmo. Se você decide dormir um pouco mais em vez de chegar no trabalho no horário, você está se mandando uma mensagem. Você está dizendo não para o trabalho. E sim para dormir mais. Então, a sua prioridade é dormir mais? O que isso vai resultar? Se você decide que, ao invés de trabalhar com a sua equipe, você quer fazer as coisas sozinho, você não quer delegar coisas que precisam ser delegadas, que mensagem você está passando para eles? E mais importante, o que você está fazendo com você? Com o que é importante? Você está se sobrecarregando porque você vai fazer tudo sozinho? Você não está sabendo liderar porque você está criando a mania de centralizar as coisas e aí as pessoas não vão evoluir? Então você está dizendo não para a evolução deles e está dizendo sim para uma sobrecarga de trabalho. Consegue entender? Quando eu falo sobre aprender a dizer não e aprender a dizer sim, é sobre você ter conversas sinceras com você também, porque não é só sobre aceitar o que o outro está pedindo para você. É sobre entender o que você aceita ou não das suas próprias atitudes também. E isso também é muito importante, ok? Pega essa aula, tenha esse entendimento e passe a partir de hoje, fazer reflexões sobre o que você aceita e não aceita, tanto do outro, como principalmente de si mesmo. Se eu resolver fazer isso aqui, o que eu vou deixar de fazer? Isso aqui é essencial para que as minhas tarefas sejam cumpridas? Qual é o meu objetivo aqui no dia de hoje? E aí você vai setar o seu dia inteiro. Então, qualquer demanda que vier, essa demanda bate com o que eu tenho que fazer hoje, com o que eu tenho que fazer nessa semana, com as entregas do mês. E assim você vai tomar decisões mais assertivas, você vai saber se é um sim ou um não que você vai dar para o outro ou para si próprio, e as coisas vão fluir com muito mais intenção. Vão simplesmente acontecer da forma que tem que acontecer. É isso. Menino, a gente teve cachorro latindo.
É, mas acontece com os melhores profissionais.